Olá, turminha! Professora na área para mais uma aula de geografia. Pegue seu livro, abra na página 42, 43, lápis e borracha na mão. Bora fazer as atividades do livro Crescer, ok? Bora lá! Se você está assistindo esse vídeo e é do outro livro, assista o vídeo com a outra professora, ok? Nós vamos falar aqui no livro Crescer sobre as ruas, que as ruas mudam, tá? Será que as ruas permanecem iguais ou elas são transformadas no decorrer do tempo? A sua rua, pessoal, sempre foi igual? A minha não. A minha, por exemplo, era uma chácara. Existia animais aqui na rua da minha casa. E isso não era nem rua, tá? Tinha casa, tinha galinhas, tinha porquinhos e tinha até muitos cães, porque eu lembro que aqui era uma pessoa que adestrava os cachorros nessa chácara. Então ela não era nenhuma rua. E olha como ela se transformou, um condomínio bem grande. Aqui nós vamos contar uma história para vocês sobre o seu avô e o netinho. O vovô e o netinho, eles vão contar a história sobre da rua onde eles moram, tá bom? Vamos prestar atenção na história? As ruas mudam. Vô, conta mais. Conto, claro, conto sim, meu netinho. Esta praça, por exemplo, antigamente era... E aí os dois voltaram a caminhar enquanto o avô descrevia ao neto o bairro no seu tempo. Os secos e molhados, a ladeira da igreja e o passeio das pessoas após a missa. O homem que vendia lenha, sim, ele vendia lenha. O caminhãozinho chamado Vaquinha, que passava todas as manhãs entregando leite, diz o avô. O armarinho. Armarinho? O que é armarinho? Armarinho não é só um móvel? Da Dona Marieta, meu netinho, o armarinho da Dona Marieta. Quando já estavam perto de casa, o avô parou e disse: dessa esquina para lá, não havia mais nada, era tudo pasto de uma fazendinha que depois foi toda dividida em lotes. Nossa casa fica onde era a fazendinha? Pergunta o menino. E o vovô responde: fica. Pessoal, essa história é O Tempo é Feito de Muitos Tempos, feito pelo Murilo Cisalpino, tá bom? Baseado nessa historinha que a professora Camila contou para vocês e que tem aí no teu livro, você vai fazer o seguinte. Na história, o avô do menino conta como era antigamente a rua e o bairro onde moram. Ele descreve as transformações que ocorreram nas paisagens e nos costumes daquelas pessoas. Agora você vai fazer o que pede, tá bom? O que existia na rua? Onde fica atualmente a casa dos personagens? O que existia lá na rua? Onde fica atualmente a casa dos personagens, do vô e do neto? O que existia lá? Um shopping? Um hospital? Uma fazendinha? Um posto de gasolina? Se você prestou atenção na história, você vai saber responder e você vai circular a resposta correta, ok? Mas se você não prestou atenção nesse detalhe, volte aqui a nossa história contada por mim ou faça a leitura lá do texto novamente, ok? Essa é a atividade número 1. Na atividade número 2, o que havia depois da esquina na rua do avô? Você vai marcar um X na respostinha certa. Na rua do avô, depois da esquina, tinha uma floresta, um rio, uma praia ou um pasto? Daí, na atividade número 3, você vai escrever alguns costumes das pessoas descritos pelo avô. Sabe aquele costume que as pessoas iam passear após a missa? Muito bem. O homem que vendia lenha? O caminhãozinho que se chamava... Ai, eu não vou te contar porque isso tudo tá lá na história e você tem que se recordar. E se não se recorda desse detalhe, volte à história, ok, pessoal? Faça aí, então, as suas respostas e eu espero
na próxima aula você com muito carinho. Beijinhos. Tchau, tchau, pessoal.